Boa noite! Eu sou Mariana Leal e a gente vai começar agora mais um Abre a Porteira. A Ju tá chegando aqui. Olá, pessoal! Pode parecer que a gente é uma equipe muito grande. Tudo bom? Bom, estamos aí chegando na nossa segunda edição do Abre a Porteira. E hoje, como a gente comentou, vamos falar um pouquinho sobre marketing de commodity, né? A gente está até aqui com o nosso notebook aqui para auxiliar um pouquinho. Isso, mas antes, eu só queria fazer uma pergunta para você, Ju. Vamos lá. Explica pra galera o que é commodity. Bom, commodity é quando você tem um produto que você produz em muita quantidade e você não consegue, de fato, diferenciá-lo, né? Então, por exemplo, petróleo é commodity, né? A gente produz numa velocidade, numa escala muito grande e não tem uma diferenciação. Nós temos, por exemplo, soja. Soja, de certa forma, é commodity. A partir do momento que você não tem nenhum grau de industrialização, nenhum grau de diferenciação, aquele produto é commodity. Então, no Brasil, quando a gente fala em agronegócio, a gente fala muito de commodity, né? A gente tem grandes safras aí de grãos, soja, milho, algodão. Carne também, né? Somos aí sempre brigando entre os maiores exportadores, junto com a Índia, né? De carne bovina do mundo, né? Então a gente produz muita carne commodity também. E basicamente, quando a gente fala de marketing de commodity, parece meio estranho, né? Porque como é que a gente vai fazer um marketing de algo que a gente produz em muita escala, muitos produtores, passa às vezes por, enfim, uma logística difícil, até chegar nos mercados, seja externos, seja internos. Como fazer esse marketing, né? É um negócio bem complicado, porque as pessoas não... Como nenhuma empresa... A gente estava comentando sobre isso, né? Que como nenhuma empresa faz um marketing forte nisso, nenhum produtor faz um marketing muito forte, acaba que as pessoas não sabem diferenciar uma carne, milho, só quando já tá na latinha, né? Milho é só quando já tá na latinha. Um monte de marca lá, você vai lá e normalmente compra-se a mais barato, né? Não vai lá e procura. Vai muito pelo preço, né? E aí a gente, quando fala em commodity, a gente pensa muito também no papel higiênico, né? Que isso aqui é um produto que poderia ser commodity mais que papel higiênico, né? Não, olha que loucura, papel higiênico é uma commodity. Se for pensar, hoje não tanto, porque tem muita diferenciação, né? Até por isso que a gente usa como um benchmark. Pensa, papel higiênico a gente não tem apelo emocional nenhum, né? Não vai ter apelo emocional pro papel higiênico. Não, na verdade eu acho que tem algumas diferenciações ainda. Tem tipo a folha simples, a folha dupla, agora começou a aparecer a folha tripla. E às vezes a mesma marca produz todas essas diferenciações e atinge diversos públicos, né? Exato. Digamos que é uma ex-commodity, né? Então as empresas investiram pesado para de fato diferenciar, né? Então hoje você chega no supermercado e você vê 10 tipos de papéis higiênicos, né? Desenho, agora tem o que você falou de cor, né? Eu vi um papel higiênico preto, eu não consegui nem enxergar que marca que era, mas era preto. Eu falei, nossa, acho que o preto foi tão bem aceito nas casas, em todos os lugares, cozinhas pretas, banheiros pretos, que dá um certo ar de luxo, glamour. E eles pegaram isso e colocaram no papel higiênico. E antes, quando tinha o papel higiênico preto, ou colorido, ou com desenhos, essas coisas, ele custava muito mais caro. De custar, por exemplo, R$60 um rolo. Exato. E hoje com a crise, até uma das estratégias de diferenciação tem sido, né, aqueles packs gigantes de papéis higiênicos. Mas enfim, é um benchmark pra gente analisar, porque bom, se a gente consegue diferenciar papel higiênico, a gente consegue diferenciar carne, a gente consegue diferenciar leite, a gente consegue... Água, por exemplo, não é agro, né? Não é literalmente agro, mas água também fizeram recentemente, né, a indústria, uma estratégia muito importante para diferenciar água, né? Hoje você tem água funcional, por exemplo, hoje você tem água com sabor, hoje você às vezes paga R$6, R$7 uma garrafinha de 500 ml de água, que é uma água diferenciada, não sei de onde. Mas isso acontece, eu acho que o preço mais elevado assim, paga-se mais em eventos.
Mas realmente, tem algumas águas, por exemplo, em supermercado. O Perrier, né? Importado. Aquela Voss, é Voss? Voss, né? Não sei também. Nossa, ó, a gente nem sabe. Não. Mas vamos falar Mas tem umas marcas que acabam colocando o preço lá em cima e o pessoal compra, porque às vezes enxergam uma Valor. diferenciação, enxergam um valor. Às vezes é pro público fitness, às vezes é pro público diabético e assim vai. Funcional, né? Então, a água também né, tem adotado estratégias muito interessantes. E quando a gente fala de marketing de commodity, no Brasil não tem... há poucas iniciativas, né? A gente vai mostrar para vocês algumas que tiveram. Nos Estados Unidos é muito forte, porque eles têm um programa lá que se chama... Deixa eu fazer a colinha aqui. Commodity Checkoff, né? Que é uma espécie de taxa que os produtores pagam para entidades, organizações, né, associações que de fato promovam aquela commodity. E é bem interessante que a gente, né, uma das mais conhecidas, na verdade acho que a mais conhecida, foi a Got Milk, né, Mari? A Got Milk foi bem difundida, né? Bem difundida. Eu acho que aqui no Brasil chegou um pouquinho do rastro dela. Mas eu não sei se o público em geral ficou sabendo da Got Milk, né? Se toda a população, não sei, por mas exemplo. nos Estados Unidos, de fato, com certeza. De fato aumentaram as vendas, né? Então foi uma iniciativa que começou em 93 de promoção do consumo de leite, né? Porque vinha caindo muito o consumo de leite nos Estados Unidos, principalmente tanto por questões de saúde, né, que começa a surgir as dietas do não pode leite, não pode lactose. Lactose. E isso foi uma diferenciação que o público, que as marcas começaram a enxergar e começaram a produzir leite sem lactose, né? Mas é interessante que com essa campanha, de fato, eles conseguiram fazer com que as vendas de leite melhorassem, né, ou não caíssem tanto, e ela durou muitos anos. Eles utilizaram diversos artistas, personagens de cinema. Não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, mas depois a gente coloca o download da apresentação. Eles usaram o Wolverine, usaram o Super-Homem, então fala que super é assim que eu me sinto quando eu tomo leite. Fizeram todo, até mesmo a Barbie, né? A Barbie que toma leite. Então, foi uma das primeiras campanhas mesmo que tiveram nos Estados Unidos que a gente pode usar como um benchmark aqui no Brasil. E eu acho que o interessante, Ju, é ver que os produtores das commodities se unem para fazer uma ação. E não é necessariamente uma empresa que foi lá e começou a fazer aquilo, sabe? Isso é um ponto muito importante do marketing de commodities, porque você começa a ver que... se todos ganham, né? Porque, eu vou fazer só o marketing da minha empresa, da minha produção. Claro, você está super certo de fazer isso, ninguém está colocando, né? Ninguém está colocando erro nisso. Mas é que você precisa ser muito grande. Mas, não digo nem grande, você pode até ser um pequeno produtor que oferece um varejo especializado na cidade. Sim, mas aí eu tô falando que para você atingir muitas pessoas e sua produção começar a ser em larga escala, e conseguir atingir uma população maior e começar a vender mais por causa disso, muito mais eu tô falando, você vai precisar ser muito grande, porque você vai precisar injetar muito mais dinheiro numa campanha. Sim. Campanhas de marketing são caras, a gente sabe bem disso. Mas é aquela coisa, né? A partir do momento que tá todo mundo ganhando que nem um leite, se está caindo o consumo, não é para só uma empresa se preocupar, é para todo mundo se preocupar. Com certeza, porque senão não é só... você tá na reta assim como todas as outras. É o que está acontecendo com a carne aqui no Brasil, né? Mas a gente já chega no Brasil. Vamos inclusive mostrar a carne nos Estados Unidos. Eles têm um programa muito bacana também, que chama It's What's for Dinner, né? Que foi criado em 92, também pelo programa Beef Checkoff, que é um sistema de pagamento de tarifas. Pra vocês terem ideia, só no Facebook eles têm mais de 1 milhão de seguidores, que é um número bem considerável. E eles trabalham bem o marketing digital também, que é o site deles, né? Se vocês colocarem aí no Google It's What's for Dinner, vocês encontram um site.
Só voltando, eu acho legal também, depois no YouTube procurem os comerciais do Got Milk, que são muito engraçados, né? Eles usam artistas de Hollywood, como se fosse o próprio personagem, é bem legal. E, bom, voltando pra carne, então, esse é um programa bem interessante também dos Estados Unidos. E a gente tem também pro ovo, né? Que coisa mais commodity que ovo? Gente, Né? Carne ainda vai, leite, hoje ainda tem uns leites diferenciados, mas ovo, que eu saiba, tem ovo caipira, não tem tantos ovos assim pra você diferenciar, né? não existe uma diferenciação muito grande, mas existem usos muito diferenciados e muitas pessoas consomem o ovo para coisas completamente diferentes, né? Uhum. Por exemplo, nos Estados Unidos é usual comer ovo no café da manhã. Isso. Mas aqui o pessoal já está começando a trazer mais o ovo para o café da manhã também, por ser um alimento muito saudável. Os nutricionistas estão indicando que seja consumido. E daí depois tem, tipo, ovo em bolo, ovo em todas as receitas do mundo. Eu acho que vai ovo. Só que o ovo passou por um momento vilão, né? O ovo fazia mal pra tudo, né? De repente surgiram as dietas contra o ovo, ninguém podia comer ovo. E, cientes disso, criaram essa campanha para promover o ovo nos Estados Unidos, né? Que foi o The Incredible Edible Egg, né? Então, um slogan do American Egg Board, né? Que é uma organização também desse tipo de check-off. E eles estão agora principalmente usando muito marketing digital, né? Então eles têm um site aqui, no site você encontra informações nutricionais, encontra receitas, onde encontrar os ovos também, né? Então, onde comprar, várias dicas. E o mais legal é que ovo, a gente começa a ouvir um pouco mais agora, por causa dessa difusão aí do ovo, e tem gente que procura o ovo orgânico, que não quer mais o ovo produzido eu acho que isso já tem uma diferenciação. E eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não sabe onde encontrar. A gente estava comentando disso a semana passada, que muitas pessoas nem têm acesso ao produtor. Que muitas pessoas que vivem aqui em Prescaba, que é interior, nunca viram uma vaca, nunca viram uma galinha. Então imagina ir lá e encontrar um produtor para comprar ovo, sabe? Vai comprar no supermercado. Isso é verdade. Mas é interessante porque eles usam uma ferramenta de marketing digital, né? Então tem o site, tem todas as informações que qualquer pessoa em qualquer lugar do país, inclusive a gente aqui no Brasil, consegue acessar. E tem também o que eles chamaram de Eggciclopedia, né? Fazendo uma alusão aí a uma enciclopédia, várias informações aí, termos relacionados aos ovos de A a Z, que você pode até, inclusive, baixar o PDF, né? Uma pegada muito... Eles usam um pouco de humor, então é bem legal, né, Maia? Gente, eu tô vendo aqui que estão mandando umas mensagens pra gente. Se tiverem dúvida, quiserem interagir de alguma forma, aqui o Jailton falou ovo frito, cozido, omelete. Qualquer jeito. É bem isso, bom, né? A gente gosta de ovo de qualquer jeito. E é uma commodity e é um mercado a ser atingido, né? As pessoas precisam saber melhor. É possível fazer um marketing de ovos, né, a nível nacional, que como os Estados Unidos trabalham. Então, acho isso bem legal. Eles até usaram algumas campanhas também relacionando, com muito humor, né, relacionando o consumo de ovos com atividades físicas, com a importância de comer ovos no café da manhã, por exemplo. Então, entra a parte nutricional também. E essa foi a maior sacada, pra mim, a melhor sacada, que foi do Kevin Bacon. Eles fizeram um comercial, tem no YouTube também, depois vocês procuram, que fala que ninguém conhece ovos melhor do que ele, Kevin Bacon. Que é um trocadilho, porque os americanos costumam comer ovos com bacon pela manhã. Então é bem interessante, né? A mulher acorda, vai até a cozinha e de repente está o Kevin Bacon lá, né? E aí quem não gostaria de acordar e ver o Kevin Bacon na cozinha? Aí ele faz uma piadinha relacionada a isso, né? Então é tão importante ter o Kevin Bacon quanto o ovo no café da manhã. Bem legal. Aí de novo, né? Usando artistas. Você imagina o investimento que eles não fazem uma campanha dessa, né? Voltando a falar que essa é a importância da união entre produtores
para conseguir fazer uma ação dessas, né? Que coloca uma pessoa, um artista, uma pessoa conhecida, que as pessoas, que gera confiança. Felizmente ou infelizmente, não sei ainda dizer com certeza, mas querendo ou não, os artistas geram muita confiança. Sim. Se ele vai lá e fala que está consumindo aquela coisa, as pessoas vão acreditar mais naquela coisa. Então, por isso que a importância de colocar um artista consumindo, falando, algumas ações, por exemplo, de água que existem, que vários artistas se juntam. Influenciadores, né, também. Sim. A gente está vivendo a época dos influenciadores, os próprios artistas são influenciadores, né, determinados, né. É que os artistas acabam sendo influenciadores nacionais, né? Porque é aquele negócio, tá? Escala, né? Tá na Globo, alcança mais pessoas escala, e assim. Né? Exatamente. E, bom, aí a gente chega no exemplo do café Juan Valdez, que é o marketing do café colombiano, né? Então foi criado também, né, para mostrar a garantia do produto 100% colombiano, de qualidade, né? Eles têm a marca desde 2002, então o Juan Valdez é a marca do café colombiano. Eles criaram até um personagem, que é o Juan, né, Juan Valdez, e fizeram diversos comerciais, e não só a nível nacional, mas a nível mundial, né, internacional, vários países que fizeram com que tanto a marca do café colombiano quanto a própria Colômbia, né, passasse de um país mal visto, digamos assim, todo aquele problema histórico de drogas, enfim. Hoje, quando se fala na Colômbia, a primeira coisa que você pensa é café. Né? Eu acho que ainda divide um pouco, mas o café é muito forte. Quando você fala café, pensa em Colômbia. Acho que é o contrário, entendeu? Quando fala em Colômbia, as pessoas ainda não sabem. Mas quando fala em café, pensa em Colômbia. E eles vendem que é o melhor café do mundo. De fato, o café deles é maravilhoso, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem cafés muito superiores, que a gente não vende, né? A Colômbia investe 5, 6, 7 vezes mais em marketing do café do que o Brasil. E por isso que eles são conhecidos como os melhores do mundo, né? Claro que eles têm toda uma técnica diferenciada da colheita, mas enfim, a gente tem um café superior também. E é interessante até que eu coloquei aqui que uma das ações deles, que eu acho que é uma ação mundial, que foi uma ação global até, né? Que eles fizeram uma estratégia de marketing, uma ação de marketing hollywoodiana. No filme Todo Poderoso, acho que foi de 2002, nem lembro, né? Melhor não falar o ano. Mas no filme tá o Todo Poderoso, querendo tomar um café, né, de qualidade superior, e aí bate na janela, é o Juan Valdez com uma xícara de café pra ele. Aí ele toma e fala que é o melhor café do mundo. Quer alguém melhor do que Deus pra falar que é o melhor café do mundo, né? Então, assim, sacada genial de marketing. Não tem nem o que falar, né? Aquela ação que você fala... Oi? Como não pensamos nisso? Como não investimos nisso, né? Como ninguém pensou nisso antes, sabe? Uhum. Nossa, e é um negócio de tirar o chapéu. Foi um filme que, né, campeão de bilheterias. E a gente assiste esse filme até hoje. É um filme Sessão da tarde, feriado da Sessão da Tarde. É verdade, Sessão da Tarde, Netflix. Jim Carrey, né? Que é um cara que, todo mundo gosta. Não tem como não gostar do Jim Carrey. Então foi uma sacada bem legal também. Mais um exemplo aí de marketing de commodity. Agora a gente chega aqui no Brasil, né? Fala assim, mas tá mostrando só os Estados Unidos, né? Vamos falar do Brasil. O que o Brasil tem feito? Teve essa campanha, Somos Agro, né? Que é Sou Agro, na verdade, que foi lançada em 2011. Né? Uma campanha lançada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, né? Que foi parceiro também aí do Marquesal, que a gente assistiu vários eventos deles. Sim. Inclusive. Estivemos presentes em eventos, eles estiveram presentes em eventos nossos também. E foi uma das melhores campanhas quando a gente fala em marketing do agro, porque de fato a indústria investiu, usaram globais, comerciais nos principais veículos de comunicação, pegaram pesado mesmo no marketing. E
Enfim, só uma pena, né, Mari? Porque a gente vê que é uma campanha que não teve andamento, mas de fato, na época, né, o objetivo que era comunicar o agro para o cidadão urbano, principalmente, foi alcançado. Foi né? alcançado. A gente viu muita repercussão em relação a isso, e a hashtag SouAgro também, que ficou muito forte. Enfim, foi uma campanha bem bacana, mas é uma pena mesmo que ela não tenha sido mais trabalhada. Mas eu acredito, Ju, que é bem isso. Às vezes eles têm uma ideia do que eles querem alcançar, e alcançar esse objetivo já é um ganho gigantesco, né? Mas isso mostra a importância de uma associação, de uma empresa, de alguém que está mais global, assim, que tem acesso a muitas empresas, que tem todo esse suporte, encabeçar uma ação dessas, de dar suporte para outras empresas, de mostrar para a população, é um trabalho de formiguinha, né? E quando um grande resolve fazer o trabalho da formiguinha, que é o que a gente está fazendo hoje, acaba atingindo muito mais pessoas e tendo muito mais sucesso. E isso já é maravilhoso, de ver o resultado que se consegue ter. A questão é quem paga a conta. Então eu acho que isso tem sido um problema, né? Eu imagino o seguinte, por que uma campanha dessa não teve andamento, se deu resultado? Porque é caro, né? E a gente está falando de um setor que é difícil pagar a conta, né? Então, você vê mesmo a campanha da Globo. Logo em seguida, faz um comercial fala que é um oferecimento de uma empresa de automobilística. Né? Tem uma de carne e tem uma automobilística. Por que tem que ser uma empresa de carro? Para vender para produtor, claro, mas, né, quer dizer, por que não pode ser uma grande de insumo que está pagando a conta? Né? Várias. Eles vão falar que é lobby, mas não chega a ser um pouco, né, contraditório. Eu vejo várias ações aí que estão acontecendo para incentivar o setor, para incentivar o agro, que quem está pagando são né, empresas de carro, enfim, que nem são do setor, né? Até mesmo empresas aéreas, de aviação. Falam, não. Mas eu acho legal como isso... O que eu acho legal disso tudo é que como isso mostra a importância do agro. Porque são empresas que também estão sendo influenciadas. Tipo, são empresas que, por exemplo, as empresas de carro querem vender os tratores, toda aquela produção pro produtor. Sim, eles estão começando não, mas eles estão vendo com melhores olhos, né, o setor. Mas será que não era para o setor, né, também pagar? O setor muitas vezes acaba... Foi o que a gente falou no começo daí, né? Volta ao começo. Que como a população compra carne, compra milho, compra frutas, compra ovos de qualquer forma, eles não veem muita necessidade de fazer uma campanha, entendeu? Só que, por exemplo, hoje, que a gente começou a falar e acabou pulando, falou que ia falar depois, né? Da carne no Brasil. A carne do Brasil tá com o preço lá em cima. Já teve os problemas, tivemos muitos problemas com algumas marcas, e isso influencia, querendo ou não, influencia. Sim, influencia todo o setor. Exato. A gente tem aí o aumento de pesquisas por vegetarianismo após a Operação Carne Fraca, aumentou. Eu não lembro de cabeça, mas você tem um gráfico lá que aumentou de cerca de 30%. O mercado de vegetarianismo ele cresce 40% ao ano no Brasil. 40% ao ano. É um número muito elevado. Então, quer dizer, né, será que não é a hora, né, do setor investir como um todo? Né? Não falo só carne bovina, vou até mostrar aqui, no caso da carne bovina, eu conheço bastante, mas há iniciativas de outras carnes, como frangos, suínos, que eu vou mostrar depois, que eles investiram e de fato estão tendo resultado. Porque começa a ter várias vertentes isso, né? Até porque o vegetarianismo tem uma outra vertente que é o veganismo aí, que aí também. Já acaba aí já com todos os animais e pronto. E daí... E esses produtores
E esse pessoal que está investindo de alguma forma nisso, tá cada vez perdendo mais consumidor. E quanto mais caro o preço fica, quanto menos confiança a gente tem no produto que a gente está comendo. Os vegetarianos investem bastante em marketing, né? Isso a gente tem que bater palmas, porque de fato eles investem. Eles estão investindo, estão falando que é melhor para a saúde, estão falando que você não está matando os bichinhos. E a gente não fala nada, né? E a gente não fala nada, a gente não fala. A gente que não é vegetariano, tá, gente? Eu não tenho nada contra vegetariano. Sim. Não tem nada mesmo. A gente tá falando da indústria. A gente tá falando da indústria como um todo mesmo. Que eles estão perdendo muitas pessoas por causa disso. Eu acho que a geração que tá vindo, tá pensando cada vez mais nisso. Porque de uma forma ou outra... Por questões éticas, né? Por questões éticas e porque os vegetarianos estão investindo. É o que eu falo. Se o setor não se unir como um todo, começar a comunicar as boas iniciativas, né, comunicar que existe sim carne produzida de forma sustentável, etc e tal, vai perder muito, né? E de fato comunicar a parte nutricional também. Por quê? Porque a gente está brigando com não é uma estratégia, a gente está brigando com pessoas que estão dizendo que estão deixando de comer carne por questões éticas. Se fosse por questões ambientais, beleza, você coloca um selo e prova lá. Se fosse por questões nutricionais, você chamava N médicos e falava, não, peraí, né, tem um lado bom. Agora a gente está falando de questões éticas, então como é que você combate isso? Daí tem aqueles documentários, aquele monte de vídeo que Netflix, começa, inclusive, né, que começa a ser veiculado e as pessoas começam a ter acesso, começam a assistir e fica difícil de contestar um vídeo daquele. Bom, mas voltando... Só que é bom lembrar, só uma interrupção, é bom lembrar que nem todos os produtores, nem todas as pessoas, não é 8 ou 80, entendeu? Não. Tem pessoas que têm princípios muito bons, que fazem as coisas do jeito certo. Não, sim, claro. A gente tem sempre o lado negro da força, né, e o lado limpo da força. A questão é que aqueles que estão fora comunicam o nosso lado negro. Mas por que a gente não comunica o nosso lado limpo, nossas iniciativas boas, né? HPF, carne carbono neutro, cooperativas, enfim, N iniciativas. Então, uma das opções que a gente tem é fazer de fato marketing de commodity, né? Então a gente faz um marketing de todo o setor, não faz só de uma marca ou de uma raça ou de uma região, mas a gente faz um marketing direcionado para promover uma commodity como um todo, né? Sim. Um dos exemplos que a gente tem aqui também foi o etanol completão. O etanol completão foi em 2012, né? Lançado pela Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que, enfim, também quis reposicionar a imagem do etanol. Foi toda uma estratégia muito bem trabalhada, né? Até então a gente ia no posto e falava, coloca R$50 de álcool, hoje a gente fala R$50 de etanol, né? Porque álcool tem toda a conotação negativa, né? Tirando no carnaval. E durante futebol, o álcool tem uma conotação negativa. Que álcool e direção é um negócio que não pode... Exatamente. Não, muito bem pensado isso também. E... Enfim, muito bacana também, fizeram também fora, nos Estados Unidos, conseguiram promover de fato o etanol, né? Aumentou em cerca de 10% o consumo de etanol no estado de São Paulo no primeiro mês, né? Bem interessante também. A gente teve da Citrus BR que foi o I Feel Orange, então a gente tem aquela expressão I Feel Blue, né? Eu me sinto triste, e aí eles criaram o I Feel Orange, que o nome da campanha, o slogan, que eu me sinto energético, feliz, suco de laranja me deixa melhor, enfim, mais disposto. E também tem a expressão I feel good, né? I feel good. E daí já coloca o orange ali, já dá aquela sensação de, nossa, que gostoso. Bom, eles fizeram não só no Brasil, mas também a nível internacional para promover as exportações, muito forte também, né, na Inglaterra.
E usaram muito estratégias de marketing digital também, tipo, criaram um blog, investiram em blogueiros da Inglaterra também, que, enfim, tinham toda uma qualidade de vida ligada ao Oil Orange. Então foi uma estratégia bem bacana também. O que mais? Aí, chegando, né? Como eu comentei, eu amo frango, né? Então, foi criado pela União Brasileira de Avicultura para promover aí o consumo de frango no Brasil. Eles têm página no Facebook, eles usam mais mídias sociais também, mais marketing digital. Tem página no Facebook e a gente chega ao Mais Carne Suína. Mais Carne Suína, para mim, é um excelente benchmarking também, criado pela Associação Brasileira dos Criadores de Carne Suína em 2015. E, bom, uniu todo o setor, né, aquilo que a gente falou, para promover, não só promover, né, mas melhorar a imagem da carne suína no Brasil. Então, antes a gente pensava em carne suína, é uma carne gorda, linguiça, dá problema cardíaco, toda essa questão. Toda aquela questão, sem contar que a carne suína também era conhecida um pouco como uma carne meio nojenta, né? Uma carne suja, por causa daquela ideia do porco mesmo, que fica no chiqueiro e fica naquela sujeira toda, as doenças que transmitiam. Aí você pensa aquelas linguiças cheias de gordura, né? Não era muito bom, assim, agora. Você pensava em carne, você pensava o quê, né? Pernil, linguiça, X, né? Para meio entendedor, né? Estamos falando de quem realmente entende. Hoje você vai no supermercado, você encontra picanha suína, né? Você encontra mignon suíno. Lombo tem aos montes. Panceta. Enfim, fizeram toda uma estratégia de marketing aliada a esse slogan Mais Carne Suína, a essa ação de marketing. Conseguiram melhorar a imagem da carne suína, conseguiram aumentar as vendas da carne suína. Hoje é uma das carnes que mais aumenta em termos de consumo no Brasil. Coraçõezinhos, gente, que gostoso, mandem mais, mandem mais. E eles promovem também, eles fizeram uma ação muito bacana junto ao varejo, né? Então, uniram supermercados e eles promovem todo ano a Semana da Carne Suína, né? Que só em 2017, acho que 2017, esse ano mesmo, teve um aumento em 26% nas vendas em relação ao ano passado. Quer dizer, são estratégias que dão resultado, né, Mari? Mas vamos voltar então. Você não acredita que o fato deles investirem em marketing e a carne bovina não investir também não esteja influenciando esse aumento de consumo? Claro, né? Mas aí cada um vende o seu peixe, né? Sim! Claro que também está aliado a questões econômicas, né? A partir do momento que teve aí essa crise econômica, queda na renda do brasileiro, ele passa a substituir, efeito de substituição, deixa de consumir a carne mais cara para ir para as mais baratas, aí vai para frango, vai para suínos. Isso explica mais ainda o aumento do consumo de frango, mas o aumento do consumo de suínos está bem aliado a essa estratégia, até porque, por que eu vou substituir carne bovina pela carne suína? Isso aí, dá uma pesquisa boa, né? Mas, enfim, será que se a carne bovina não tivesse uma estratégia como essa, não teria de fato uma melhora? Inclusive, teve queda, né? E vamos combinar que não são todas as carnes bovinas que custam muito mais caro. Sim, hoje a gente... Tem muitas carnes que estão ali páreo a páreo, com um frango ou com... Aquele daí é aquele negócio, já começa com carne de segunda, carne mais gordurosa, carne... Mas a gente não entende muito bem, a gente não sabe... A gente não conhece muitas receitas, aquela coisa o consumidor de forma geral. O consumidor vai pendendo para o que acaba sendo mais fácil. Você falou da questão da carne de segunda, né? Hoje em dia a gente fala que não há carne de segunda, há boi de segunda, né? Mas isso, se fosse melhor comunicado, talvez fizesse com que de fato o brasileiro comprasse um colchão duro, né? E fizesse aí um excelente prato. Não seria uma questão de entrar com um marketing mais pesado nisso, mostrar mais receitas de 30 segundos ali? A gente traz esses exemplos, né, de marketing de commodities para, de fato, levantar a questãozinha, a luzinha, não sei,
né? Por que a gente não está trabalhando melhor isso? A gente vê, por exemplo, vinho, né? Vinho é uma coisa no Brasil que melhorou em termos de diferenciação há poucos anos. Assim, no mercado não tinha tantos tipos, tantas diferenciações. Mesma coisa que cerveja também. Cerveja, pega 10 anos atrás, eram 2 marcas que era da mesma empresa. Que você consumia. Agora tem cerveja artesanal, um monte de produtor de fundo de quintal. Meu pai produz cerveja. Preciso experimentar, Mari. Não, então, são muitas pessoas que estão produzindo, que estão indo atrás, que na hora que lê o rótulo sabe o que está lendo, sabe o que está acontecendo ali, se vai querer experimentar mesmo aquele produto ou se não vai querer experimentar. O paladar fica mais apurado, as pessoas ficam mais... E é bem isso, há 10 anos, quem imaginava que essa cerveja artesanal, cerveja gourmet, não sei, seria tão alta hoje em dia? Eu acho que poucos, viu? Porque quando a Heineken entrou no Brasil, né, todo mundo falava que era uma cerveja amarga, né? Porque até então não tinha cervejas tão diferenciadas. Você tinha que ir para Campos do Jordão para tomar uma cerveja diferenciada. Ou Ribeirão, Piracicaba já tinha, né? Desde 2001 algumas. Mas em São Paulo, de forma geral, era muito difícil você encontrar. Até vários barzinhos, restaurantes, você não encontrava, né? Café. Nossa, também. a maioria das pessoas já tem uma maquininha de fazer café, já começa a diferenciar o paladar, já sabe o que é um café torrado, o café colhido de tal jeito. E a gente vai tendo mais informação e a gente e a população vai pagando o preço disso. É lógico que eu tô falando não tô falando de da população inteira, lógico que ainda existe, do mesmo jeito que ainda existe gente que não tem acesso à internet, né? Mas de fato, acho que as ações de marketing de commodity estão aí, exemplos, né? A gente mostrou mais nos Estados Unidos, mas na Europa tem vários exemplos também, Austrália, no caso de carne, Argentina, enfim. E a gente tem tantos tipos de produtos, tantos tipos de commodities, que a gente pode, de fato, agregar valor em termos de cadeia, né? Então, seja na produção leiteira, que hoje a gente enfrenta a queda no consumo de leite no Brasil também, né? Por que não fazer uma ação em conjunto para promover o leite? A carne bovina, né? Todo esse ano difícil que a gente teve, por que não fazer uma ação do setor para promover a carne bovina, igual a suína está fazendo? Enfim, a gente tem aí diversos exemplos que a gente pode seguir e o desafio está em realmente parar e fazer. Eu acho que o desafio está em fazer os produtores enxergarem que isso é importante. Eu acho que os produtores eles sabem que é importante. Eles sabem. A questão é que talvez não haja uma organização, né? Não haja quem fale, vai ser isso, a gente vai fazer uma ação dessa, vai dar tal resultado, a gente vai ter que investir nisso. Enfim, talvez esse seja um desafio. E até unir o setor, né? Por exemplo, fala de carne bovina, tem 1000 associações. Né? Deu a crise lá do carne fraca, o ministro chamou os presidentes, que eram um monte de presidentes de associação. Até sentar, conversar, chegar num acordo e falar, vamos fazer, é difícil, né? É muito pulverizado o setor. Tem que realmente... acho que o primeiro passo é ter uma estratégia não, né? Cada setor sentar, se unir, falar, vamos fazer, mas de fato é importante que se faça, né? Uma organização tem que encabeçar, assim como a BMRA. A BMRA, encabeçou lá atrás a campanha do Solagro, né? Alguém vai ter que encabeçar isso. Então fica aí a sugestão para quem assistiu. Todos esses exemplos, a gente tem aqui alguns comentários, né? O carne suína está bem mais barato hoje em dia, preço bem próximo do frango, né? O Jailton comentou, verdade, né? E excelentes opções, como a gente comentou aqui também, né? Picanha suína, enfim. Que mais comentários?
Se a cerveja artesanal tá em alta. Cerveja artesanal em alta, né? É, que a gente falou. Não, gente, muito obrigada a todos que entraram aqui. A gente tá meio de lado porque tá de lado aqui os comentários pra gente. A gente agradece pra quem assistiu, principalmente quem assistiu até o final. Quem não conseguiu pegar o começo ou algum pedaço, quer assistir de novo, a gente vai colocar no YouTube, no nosso canal. A gente pede pra vocês seguirem a gente também lá no YouTube. Se inscreve no canal, que logo a gente consegue estar ao vivo lá também. E mandem pra gente sugestões de pautas, enfim, que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no programa, que a gente traz aí pra uma próxima edição. Tá bom? É isso. Uma boa noite, ótima semana pra vocês. Tchau, tchau, gente. E até semana que vem. Um abraço, até semana que vem. Tchau.